Quando a memória começa a falhar, um dos maiores medos que temos é que estejamos começando a ter os primeiros sintomas de Alzheimer. Independente se somos idosos ou não, os esquecimentos frequentes nos causam medos e ameaças. Mas os principais sintomas da doença de Alzheimer se referem somente à perda de memória? Qual a diferença entre Alzheimer e demência? Saber sobre isso é importante, tanto para aqueles que estão no outono da vida, como para seus familiares. A doença de Alzheimer compromete tanto a vida de seus portadores, quanto das pessoas em torno delas. Conhecer e buscar tratamento no início do processo pode ajudar e muito para retardar o agravamento dos sintomas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Verdades e mitos sobre a doença de Alzheimer. Venha comigo! Alois Alzheimer foi um médico nascido em 1864, que após formado trabalhava no Hospital Psiquiátrico de Frankfurt, onde se dedicou a pesquisar em laboratório lâminas de tecidos cerebrais retirados de pacientes após a sua morte. Com isso, além de mapear várias doenças do sistema nervoso na sua época, também contribuiu muito para o entendimento dos processos do envelhecimento. Ao pesquisar as lâminas do cérebro de algumas pacientes que subitamente haviam apresentado mudanças em seus comportamentos, acompanhados de perda gradativa de memória, encontrou um acúmulo de algumas substâncias incomuns, que hoje se sabe que são determinadas proteínas, chamadas de beta-amiloides, que formam o que é conhecido hoje como placas no cérebro, e a proteína tau, que danifica os neurônios e que são as responsáveis pelo surgimento da doença de Alzheimer. Essa doença é, então, uma doença neurodegenerativa progressiva. Isso quer dizer que ela afeta o cérebro, causando a morte dos neurônios, principalmente nas regiões envolvidas no circuito de memórias. E ela é progressiva, porque vai aumentando gradativamente sem retorno. É um mito pensarmos que a doença de Alzheimer acontece somente em idosos. Ela pode ocorrer em pessoas jovens também, a partir dos 30 anos de idade, mas de fato é muito menos frequente. Já em pessoas acima de 65 anos de idade, ela é muito mais comum. Ela é um tipo de demência, pois altera os processos cognitivos numa pessoa. O que é cognição? É a capacidade que um indivíduo tem de adquirir conhecimentos e desenvolver emoções por meio do pensamento, atenção, percepção, memória, linguagem e aprendizado. Em todas as interpretações ou análises que fazemos do mundo, de nós mesmos e das pessoas, estão envolvidos os processos cognitivos. Então, nos processos de demência, as interpretações que o indivíduo faz do mundo, das pessoas e das coisas ao seu redor vão sendo prejudicadas e a visão da realidade vai ficando distorcida e confusa. As demências podem ser por várias causas, como infecções, derrame cerebral, hipotireoidismo severo, etc. Mas a mais prevalente é o Alzheimer. As causas da doença de Alzheimer ainda, na verdade, não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que seja causada por uma combinação de fatores genéticos, estilo de vida e ambiente a que a pessoa está exposta.
Ainda não se conhece a cura para essa doença, mas sabe-se hoje que quanto antes for diagnosticada, melhores serão as condições para retardar o seu avanço. Por isso é tão importante conhecer e ficar atento aos primeiros sintomas. A doença se desenvolve em 3 estágios. O estágio inicial é leve. A pessoa começa a ter pequenas dificuldades para aprender e reter coisas novas, e também para pensar e planejar. Esquece coisas habituais do dia a dia, como alguns compromissos, ou onde guardou alguns objetos de uso corriqueiro, como chaves, óculos, celular, etc. Esquece algumas palavras na hora de falar, mas recupera logo após. Mas a pessoa ainda mantém a sua vida, as suas atividades normais. Essa fase muitas vezes se confunde com sintomas de estresse ou depressão, onde a capacidade de raciocínio, atenção e memória também ficam comprometidas. Por isso, muitas vezes o diagnóstico não é feito no início dos sintomas. O segundo estágio é o moderado, onde a pessoa já tem a vida parcialmente comprometida. Esquece informações e acontecimentos recentes, apresenta dificuldades já perceptíveis na capacidade de compreender informações e de se comunicar. Tem desorientação no tempo e no espaço, pode se perder, esquecer como retorna para casa. Falhas contínuas de memórias, prejudicando funções habituais, como esquecer de desligar um forno, por exemplo. Apresentam também alterações de comportamentos, inclusive com possíveis crises de agressividade. Nesse estágio, a pessoa já necessita de uma atenção mais constante, se confunde mais e pode se colocar em risco. Mas a memória de fatos passados continua preservada. Ela conhece seus familiares mais próximos, apesar de misturar alguns dados do passado, como muitas vezes perguntar por pessoas que já morreram como se estivessem vivas. O terceiro estágio é o grave, onde a pessoa não reconhece mais seus familiares e as pessoas amadas. Ela perde a capacidade de se comunicar e de cuidar de si mesmo. Nessa fase, a pessoa é totalmente dependente de cuidados de terceiros. Sem isso, não é capaz de sobreviver. Como já dissemos, as causas do Alzheimer ainda não são totalmente conhecidas. Então, nos dá a chance para pensarmos um pouco por que existem hoje muito mais casos e por que algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não. Segundo o neurologista David Bennett, um dos grandes pesquisadores do assunto, os sintomas dessa doença não acontecem exclusivamente porque o cérebro possui lesões nas áreas pertencentes ao circuito de memórias. Ele se dedicou a estudar os cérebros de pessoas que, apesar de possuírem lesões, não apresentavam sintomas nem de perdas cognitivas e nem da memória no envelhecimento. Para ele, a memória, lembrando a você que memória é um processo cognitivo que nos permite reter e recordar informações aprendidas, possui 2 aspectos. Um que é concreto e biológico, que acontece dentro do cérebro, através de interações químicas. Mas a memória também possui um outro aspecto que está ligado à importância que damos às informações que recebemos, às emoções que sentimos, ao prazer que tivemos, se é ou não importante para a nossa sobrevivência. Esse é o aspecto abstrato da memória, que está associado aos sentimentos. Então, para ele, a retenção na memória não está ligado somente ao que aprendemos, mas como aprendemos.
tudo aquilo que você ama será registrado de forma mais profunda e duradoura, diferentemente do que aprendemos somente superficialmente. Para haver um registro mais profundo, é necessário envolvimento emocional. E essas memórias ficarão mais profundamente gravadas. Mas aqui uma reflexão se faz necessário. Nós não amamos somente o que é bom e nos faz bem. Muitas pessoas amam uma vida inteira, passam uma vida inteira envolvidas nas mágoas, nas raivas, rancores, decepções. Valorizam mais o que faltam do que o que possuem. Também tem aquelas que passam uma vida inteira negando as dores que sentem, reprimindo ou racionalizando os seus sentimentos. Sabemos hoje que os sentimentos mal elaborados ou não significados adequadamente ficam armazenados de forma disfuncional, gerando comportamentos defensivos. Será que os sintomas de Alzheimer não estariam ligados de alguma forma à necessidade de esquecer vivências dolorosas, não elaboradas ou negadas? Temos visto o número de portadores dessa doença aumentando ano a ano. E eu me pergunto, será somente porque a população idosa tem crescido? Ou porque as exigências intelectuais têm aumentado muito? Para mim, existe uma combinação de fatores, entre genéticos, ambientais e sociais, mas o fator diferencial entre o envelhecimento saudável e doente está justamente em como a pessoa viveu os acontecimentos, dores e desafios durante a sua vida. Será que o desenvolvimento do Alzheimer se dá igualmente naquelas pessoas que se dedicaram a aprender sobre si mesmas, que trabalharam incessantemente no sentido do autoconhecimento, autocorreção e transformação? Porque somente desenvolver conhecimento intelectual não significa que a pessoa se dedicou ao seu crescimento interior. O verdadeiro conhecimento é aquele que se torna parte da pessoa, causa transformação, faz com que mude sua forma de ver e se relacionar com as pessoas e com a vida. Eu fico pensando se esse tipo de conhecimento que se integra e transforma, tornando uma pessoa melhor e mais humana, se perderia em alguma doença? Ainda nós não temos as respostas para essas e tantas outras questões. Nós temos muito ainda a aprender sobre isso. Mas sabemos quão doloroso é esse percurso, tanto para os pacientes quanto para seus familiares, pois nós vamos perdendo a pessoa amada dia a dia, até ela estar totalmente ausente mentalmente, mas ainda presente corporalmente. É uma dor sem tamanho e um grande desafio. Acredito que para os familiares é um teste de amor e aceitação. E para o paciente, um aprendizado final da sua alma antes de poder se libertar definitivamente. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.